Tem algumas pessoas que estão falando que o Ethereum vai entregar uma alta muito grande nos próximos dias, semanas ou até meses, e eu concordo com isso e eu vou mostrar aqui para vocês. Tem alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro, a questão da perspectiva de aprovação do ETF da Ethereum, porém a gente não deve esperar justamente isso acontecer, até porque já foi adiado e também não tem previsão de quando isso vai ser aprovado e se vai. Mas fato é que com o ETF de Bitcoin sendo aprovado, abre a porta aí para que várias outras criptomoedas tenham o seu ETF aprovado nos próximos meses, então talvez até possa sair esse ano, mas eu não contaria isso como uma única questão para investir em Ethereum. A segunda coisa é a questão da Decon Fork, que já teve os testes aí realizados com sucesso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Para quem não sabe, a Decon Fork é uma atualização aí que vai baratear as taxas de transação dentro das segundas camadas da rede Ethereum, e com isso aí vai aumentar bastante a questão da adoção, uma vez que, na minha opinião, a questão da Solana de estar valorizando bastante seria justamente aí pela única ou principal vantagem competitiva em relação a Ethereum, que é a questão das taxas. Então, com a atualização aí que vai ser definida para o dia 8 de fevereiro, ou seja, amanhã, né? Eu estou gravando no dia 7 esse vídeo, a gente vai ter uma perspectiva, mas a estimativa é que lá para março, no máximo abril aí, ela já esteja em ativo dentro da mainnet. Já foi feito os testes da testnet com sucesso. Isso vai com certeza trazer mais dinheiro ainda pro ecossistema da Ethereum. Uma coisa gráfica aqui interessantíssima que eu vi, um padrão que a gente pode ver que está se repetindo. Essa região aqui onde ela virou resistência, posteriormente se consolidou como suporte. Eu estou no semanal aqui, ó. Ela conseguiu segurar durante algumas semanas em cima aqui dessa região para depois entregar essa alta violenta. E é mais ou menos isso que a gente está vendo agora. Então vamos ter uma perspectiva aí do que pode vir a acontecer. Cada ciclo é um, né? E a gente não pode tomar como base o que aconteceu no passado para definir o que vai acontecer no futuro, mas isso sim serve como uma maneira da gente prever onde talvez o Ethereum possa chegar, qual que seja talvez uma valorização aí que a gente possa julgar adequada, uma valorização aí estimada. Colocando aqui para a gente ter uma análise, eu coloco desse ponto mais ou menos até aqui, ó, o topo do ciclo passado teve uma alta aí de 1.377%. Acho difícil, com o market cap que a Ethereum está hoje em dia, ela ter uma valorização tão brutal assim de 13 vezes, principalmente considerando aqui que isso foi em 406 dias, ou seja, praticamente um ano aí, essa valorização monstruosa. Mas olha aqui, a mesma coisa está acontecendo. Desse fundo, depois ele testou aqui como resistência. As mesmas 6, 7 semanas aqui, mais ou menos, ele está conseguindo se segurar agora como suporte. Olha que interessantíssimo. A gente vê que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aí no ciclo passado, para depois rasgar nessa alta gigantesca. Então, poderia ser uma alta aí de 300, 400% em um ano, que seria uma coisa bem plausível. Não acho que vai bater aí uma valorização grande nesse nível do ciclo passado, até porque o tamanho de mercado da Ethereum já se esticou muito. Mas se a gente considerar aí uma expectativa conservadora de aproximadamente 150 a 200% em um ano, pode ser que a gente venha buscar patamares aqui mais ou menos na região dos 5.000 a 5.500 dólares aí no período de um ano, o que eu acho que seria bem plausível. Olha que interessante aqui nesse padrão gráfico de uma semana, como ele está realmente conseguindo se segurar, onde lá nas semanas aí anteriores do ano passado, ele acabou sendo um ponto de resistência. Outra coisa que eu acho interessante a gente analisar para ver até onde o Ethereum pode ir e quão próximo está alta, seria a comparação com a Solana. Então muita gente vem falando aí que a Solana subiu demais nesse último ano, e com certeza aí ela saiu dos praticamente 20 dólares para quase 100. Em alguns momentos aí ela fez quase 900 a 1000% de valorização, dependendo do período aí que você considerar. Porém, a Solana ela caiu muito mais no ciclo passado. Então criptomoedas, altcoins aí com o menor market cap, elas têm muito mais oscilação aí, elas são muito mais voláteis. Então, ó, Solana, ela chegou a custar 258 dólares no ciclo passado e caiu aqui abaixo dos 10 dólares. Olha que desvalorização absurda. Então, na verdade, a gente pode considerar que ela está precisando aí multiplicar em 1,5 vezes para voltar nesse patamar aqui de 250 dólares aproximadamente aí. Então, na verdade, o que está acontecendo com a Solana, ela simplesmente está recuperando aí essa perda astronômica, essa perda gigantesca que ela teve no ciclo passado, o que não aconteceu tanto com a Ethereum, e por isso que ela não está subindo tanto aí
como a gente está vendo aí com a Solana. A mesma coisa o Bitcoin, as criptomoedas aí com mais market cap, como eu disse, elas não são tão voláteis, elas não têm tanta queda aí de valorização. Então pode ver aqui o Ethereum que ele não mandou muito, ele saiu muito disso, mas em relação ao time high que ele foi em 4.600, ele teria que dobrar o valor de mercado que ele está agora, o Ethereum, para que ele volte aí a bater o topo. Ou seja, a Solana ela precisa dobrar e ter mais metade. Então 1,5 para voltar no topo histórico e o Ethereum só uma vez. Então em termos aí de probabilidade, sim, embora a Solana tenha subido muito mais, eu acredito que ela possa subir ainda mais, principalmente porque ela é uma narrativa muito forte e também porque ela caiu muito mais do que o Ethereum no ciclo passado. Outra análise aqui que eu quero falar, que eu quero demonstrar aqui para vocês, no gráfico de 4 horas que eu estava reparando, eu gosto sempre de botar vários tempos gráficos, tá? Para a gente analisar a questão de volume, a questão de RSI, a questão de médias, várias questões aí que são importantes para definição de preço. Olha que coisa linda que a gente está conseguindo verificar aqui no gráfico de 4 horas. Olha que interessante esse triângulo simétrico, indicaria então probabilidades de que ocorra, né? Uma alta aí bem legal nas próximas semanas. Eu acredito que não vai ser tão no curto prazo assim, eu acredito que possa demorar algumas semanas ou até alguns meses, mas é tempo aí para você estar acumulando Ethereum. Vai ser com certeza uma das próximas aí que vai dar uma estirada muito forte, porque a gente sabe aí que quando uma criptomoeda ela dispara, ela sobe muito, depois ela corrige um pouco, ela lateraliza. Então várias altcoins aí elas vão passar por esse processo e com certeza vai ser a vez do Ethereum acumular para depois explodir. Então se você está pensando em entrar em Ethereum, agora é um momento interessante. Os dados gráficos aí, a questão da narrativa do ETF e também o Day com Fork, eles endossam ainda mais essa possibilidade, que eu acho bem plausível. Eu comentei aí no vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês, que a Pendle ela estava a ponto de explodir e realmente isso aconteceu, e agora eu acho que isso vai acontecer no Ethereum. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito, eu fico por aqui, valeu!